Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 19 de maio de 2024, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 121, que tem como título Monturo. Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 14, versículo 35, que diz assim: Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 14, versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Livro Pão Nosso, capítulo 121, Monturo. E só para nós termos uma ideia, monturo é um local onde se tem uma grande quantidade de lixo, aglomeração de lixo, coisas insignificantes ou velhas, um monte de objetos desnecessários. Local onde o lixo é depositado, monturo de difícil acesso, tá? Só para a gente, então, entender. E aí Emmanuel diz: segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, a terra, realizaremos a semeadura. Com o segundo, o lixo, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercocárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-la em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. A lição chama-nos a uma reflexão muito significativa e importante no dia a dia da nossa vida. Todos nós, ao longo da caminhada, acabamos amontoando lixos emocionais e psicológicos no contexto da nossa intimidade. Problemas, dificuldades, as provas, as expiações,
os resgates, ou até mesmo aquelas outras situações que acabaram se manifestando em virtude do mau uso do nosso livre-arbítrio. São lixos que ficam acumulados no nosso interior e que vamos convivendo com cada um deles como se fosse um remorso, uma culpa que guardamos dentro de nós em virtude desses acontecimentos já vividos. A passagem de Jesus, que está em Lucas, da qual nosso querido Emmanuel se aproveita para fazer os seus comentários, chama-nos a atenção para dois fatos muito importantes: a terra e o lixo. A terra, bem utilizada, serve para nós de semeadura. A terra bem cuidada, bem tratada, ela está devidamente pronta para a semeadura de tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que queremos no contexto geral da nossa vida. E o lixo, se bem aproveitado, se bem trabalhado por nós, ele pode servir de adubo nos lugares em que seja conveniente. Ora, o que será que Emmanuel está querendo dizer para nós? O que será que Emmanuel, lá no final, no seu último parágrafo, quando diz: identifiquemos o monturo, ou seja, o lixo, que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertamo-la em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Emmanuel pede que cada um de nós seja maduro o suficiente, seja elevado o suficiente para que nós possamos observar todo monturo, todo lixo, tudo aquilo que é desnecessário e que ao longo do tempo foi amontoado em torno de nós. E façamos disso algo que venha adubar os nossos corações para sentimentos, pensamentos, palavras e ações totalmente positivas. Agindo desta forma, como ele mesmo diz, daremos um grande passo para resolver os grandes males que ainda afetam a nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que sejamos maduros o suficiente para enfrentarmos este lixo que fica ao redor de nós. Por exemplo, quando de repente resolvemos fazer aquela faxina na nossa casa. Vamos cômodo a cômodo, retirando tudo que tem ali, limpando, fazendo a faxina necessária para que aquele local fique devidamente adequado para a nossa convivência diária. E aproveitamos a oportunidade e vamos tirando tudo aquilo que não nos serve mais. Pode estar no guarda-roupa, no criado-mudo, na cômoda, num móvel qualquer, nas gavetas. Vamos tirando tudo aquilo que nos serve, que não nos serve. O que não presta, jogamos fora. Aquilo que é possível reciclar, separamos para a reciclagem. E aquilo que podemos doar,
que ainda esteja em condição de uso, nós ofertamos a uma pessoa. Essa lição pede para que nós façamos o mesmo na questão emocional, psicológica, mental, física e espiritual conosco mesmo, eliminando os lixos que foram acumulados durante um longo período. Grande parte das doenças que acometem o ser humano são originárias deste lixo acumulativo que vamos guardando. Ressentimentos de anos, de décadas, tristezas de anos e décadas, raiva, ódio, sentimento de vingança, sentimento de perda, orgulho ferido, são lixos que vão ficando acumulados dentro de nós e que não temos a coragem de nos livrarmos deles. É a mesma coisa que nós errarmos em determinado instante e permanecermos com a culpa e o arrependimento do erro cometido. Ou permanecermos praticando aquele mesmo erro, aumentando ainda mais o nosso arrependimento e a nossa culpa. O erro é o lixo que se acumula, o lixo invisível que está dentro de nós. Então, da mesma maneira que fizemos aquela faxina no ambiente doméstico e o deixamos uma terra fértil para novas semeaduras, Emmanuel pede-nos que façamos o mesmo conosco na nossa intimidade. Em determinados instantes, em vez de nós nos dedicarmos a coisas que sejam salutares, sadias, progressistas e que nos levem a uma evolução íntima pessoal, nos permitimos perder determinados tempos do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, da nossa vida, para nos dedicarmos a determinados lixos que não nos trazem nenhum tipo de benefício. Então, quando Emmanuel pede-nos que façamos do lixo um adubo para que ele seja bem trabalhado em locais específicos, e pede para que a nossa terra seja bem cuidada para uma ótima semeadura, é, na verdade, a transformação daquilo que não nos presta mais, daquilo que não nos serve mais, para adequarmos a locais propícios em nós mesmos e na vida, para que assim os males, as dores e os sofrimentos, sejam eles de que natureza forem, possam estar sendo sanados no caminho da nossa existência. Muitas vezes acumulamos determinadas coisas, e isso nós vemos muito nas fazendas, onde pessoas vão acumulando o chamado lixo
colocando-o em estufas para que possam ser trabalhados e acabam transformando aquilo que era um lixo em adubo para a terra. Então, Emmanuel pede que nós aprendamos a transformar as adversidades da vida, os problemas e as dificuldades do caminho, que são os lixos que muitas vezes se acumulam, ou que nós permitimos que sejam acumulados, ou que nós provocamos para que eles existam e se acumulem em nós, em adubo fértil, para que em momento oportuno nós possamos adubar a terra, que somos nós, ou a terra que está ao redor de nós. Que pensemos nisso com muito carinho, que pensemos nisso com muita alegria no coração, que pensemos nisso a partir de agora, porque nós estamos tendo a oportunidade de mudar, de modificar, de transformar, de transcender ao momento atual. Tudo é uma renovação para nós. Hoje nós vemos que determinada parte do lixo que nós acumulamos em nossas residências se transformam em objetos decorativos para a nossa própria residência. Se transformam em papel, se transformam em móveis. Então, é a mudança. Pegamos aquele lixo que não presta e transformamos em algo positivo para nós mesmos. Pegamos os erros e todas as questões que consideramos as piores da nossa vida e as transformamos em adubo para nós mesmos. Quando não mais praticamos o erro, quando não mais falhamos com as determinadas questões da vida, quando não mais falhamos com as pessoas ao redor de nós, é a transformação daquele erro que cometi para algo positivo nos dias de hoje. E aí retiramos de nós o sentimento de arrependimento e de culpa, porque aprendemos a detectar o erro, a assimilar o erro, a trabalhar o erro e automaticamente oferecer aquilo que era um erro em algo positivo para nós e para os outros. É a transformação da nossa vida. Por isso que Emmanuel, no fim, fala: identifiquemos o monturo, ou seja, o lixo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Então, para que a gente possa ir aí partindo para o final do nosso encontro de hoje, vamos aproveitar este Encontros com a Paz para dedicarmos alguns minutos do nosso coração e do nosso pensamento a todos aqueles que no planeta estejam envolvidos
com o lixo da miséria humana, a fome, a sede, a guerra civil, a guerra militar, as catástrofes da natureza, como esta que nós estamos vivendo aqui mesmo no Rio Grande do Sul, que a gente possa intimamente rogar a Jesus que abençoe a todos. Abençoe aqueles que provocam, porque ainda ignorantes com a luz da verdade, promovem a guerra, a dor, a destruição, o sofrimento. Que abençoe aqueles que sofrem, porque, na verdade, mesmo sabendo que não há o acaso na vida, que não há as coisas acontecendo por um mero acontecimento do destino, porque tudo tem uma razão de ser, que a gente possa nos compadecer de todos, usando do nosso amor, da nossa prece, do nosso pensamento positivo, para que todos esses locais sejam abençoados e iluminados pelos benfeitores maiores que trabalham com Jesus, aliviando a dor daqueles que ficaram e abençoando e recolhendo aqueles que partiram. É a natureza que se destrói, são os animais que se sentem abandonados ou que perdem as suas vidas, e são também os seres humanos que se veem desesperados pela perda ou que muitas vezes sucumbem com a morte em virtude de determinada situação. Se não podemos fazer algo mais efetivo, se não podemos fazer algo mais direto, que saibamos, pelo menos neste instante, fazer a nossa prece, rogando a Jesus que abençoe a todos, que ilumine a todos, que esteja presente com seus mensageiros nesses locais, levando a esperança e a fé. Não importa para nós se é uma prova, se é uma expiação, se é um resgate. O que importa para nós neste instante é contribuirmos de alguma forma para que eles encontrem o devido consolo e amparo de que necessitam. Sabemos que neste momento de transformação e de mudança do nosso planeta, todos nós, sem exceção, também estamos sendo chamados às mudanças e às transformações. Então, para aqueles que, como nós, ainda se encontram numa situação de paz e tranquilidade, que nossos corações e nossas mentes sejam tocadas para que possamos ofertar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, aquilo que o Evangelho de Jesus nos oferece, em favor de todos aqueles que mais sofrem. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, e que as nossas vibrações possam abraçar a todos aqueles que muito necessitam e carecem de ajuda neste momento. Que assim seja. Então, eu quero agradecer a você por estarmos juntos neste domingo à tarde, agradecer pela sua ajuda na divulgação do canal, na divulgação da rádio, convidá-lo a conhecer a nossa programação semanal aqui no canal do YouTube, como também conhecer a nossa programação diária na rádio, 24 horas por dia, no ar,
levando música e levando o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita a tantas localidades e a tantos corações. Convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós estaremos com a nossa outra série dos domingos, que é o estudo sistematizado. Estamos aí fazendo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço você pela bondade, pelo carinho. Desejo que você tenha um final de domingo abençoado e uma semana de muita alegria e de muita paz. Que você possa remover o monturo da sua casa, do seu trabalho, do seu caminho, de você mesmo, transformando tudo isso em adubos essenciais para você, para a sua família e para todos que compõem a sua vida. Que Jesus nos abençoe e que no próximo domingo estejamos aqui juntos para mais um Encontros com a Paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.